Povo de Deus, que é o pastor Anderson Luiz, mais uma quarta-feira para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje eu quero meditar lá no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 19, que diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero falar hoje sobre a verdadeira adoração, como ela é praticada. Esse texto fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana, a qual Jesus ofereceu-lhe a água da vida, a verdadeira vida, que é estar na presença de Jesus. Mas essa mulher tinha algumas questões, algumas dúvidas que passavam na sua mente, porque ela foi criada debaixo de uma rígida doutrina samaritana, onde dizia que o local da adoração era num monte. E os judeus afirmavam que o verdadeiro local da adoração era no templo em Jerusalém. E ela aqui questiona Jesus sobre isso. Uma coisa antes de entrarmos nesse quesito é entendermos que Deus ele não procura bons pregadores, bons cantores, pessoas que têm uma boa oratória. Deus ele ainda continua procurando verdadeiros adoradores. É isso que Deus busca nos seus filhos. É interessante também notarmos que Jesus disse que a salvação vem dos judeus. É impossível entendermos o cristianismo sem o judaísmo. É necessário um ponto de partida, e esse ponto é o judaísmo, ao qual Deus se revelou ao povo hebreu, vindo da semente de Abraão, a qual Deus formou e planejou enviar o seu Filho unigênito ao mundo. É importante também entendermos o que significa esse adorar em espírito e em verdade. Na realidade, a verdadeira adoração é baseada nesses dois pilares, em espírito e em verdade. Em espírito, fala do local da adoração, que foi a pergunta que essa mulher fez. Onde nós devemos adorar? No monte ou em Jerusalém? Jesus está respondendo, a hora é chegada que nem no monte nem em Jerusalém, mas no espírito. Alguns teólogos vão dizer que esse espírito é o Espírito de Deus. Também pode ser interpretado assim. Mas eu enxergo aqui que esse espírito é o local, é o espírito humano. É ali o verdadeiro âmago do trono de Deus, onde Deus deve ser adorado. Ali deve ser o local. Então não importa onde você esteja, se no templo, ou se na rua, se no trabalho, se na faculdade, no monte, aonde você estiver, o trono da adoração é dentro do teu espírito. É onde está o teu entendimento. Ali Deus deve ser adorado 24 horas, com as suas atitudes, com aquilo que você faz, com aquilo que você fala. Tudo isso deve expressar adoração a Deus. Então a adoração não tem um lugar específico. O local do trono da adoração é aqui, dentro do nosso ser. Em segundo lugar, Jesus mostra para aquela mulher o local, mas mostra também a forma, em verdade, aletheia, que quer dizer a verdade de Deus, a verdade celestial. Não é qualquer verdade. Nós não podemos adorar a Deus da nossa maneira. Nós não podemos expressar a Deus uma adoração que seja uma motivação da nossa mente humana. A adoração que adora a Deus, que é perfeita, a adoração verdadeira, é aquela que está baseada na verdade de Deus, na sua palavra. E um texto para a gente fechar isso, é lá de 2 Samuel, em que Davi
ele intenta trazer a arca de volta a Israel, especificamente a Jerusalém. E ele faz uma grande festa para trazer a arca de volta. Só que ele traz a arca da maneira do que os filisteus levaram ela, carregada num carro de boi, fazendo uma festa. Talvez a intenção foi até boa de Davi, porém os meios a qual ele escolheu foram errados. A Bíblia diz que Uzá, ele vendo o carro de boi balançar, ele quis colocar a mão na arca do Senhor para não deixar a arca cair no chão. A intenção continua sendo boa, porém diz o texto que quando Uzá colocou a mão na arca, ele morreu. Isso nos chama a atenção, porque a forma que nós devemos adorar a Deus não é a forma que nós escolhemos, e sim a que Deus escolheu. Depois de um tempo, Davi foi analisar com os sacerdotes a maneira de trazer a arca de volta, e eles perceberam que tinham que se separar, se santificar, se arrepender dos seus pecados para poder trazer a arca de volta. Então, querido, a maneira de nós carregarmos a presença de Deus não é da nossa maneira, não é com festas, não é louvando a Deus com um hino muito bonito, não. Tem que haver primeiro quebrantamento, arrependimento, e tem que haver um louvor que sai de dentro da alma. Por vezes os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel vão dizer ao povo que eles levantavam as mãos e louvavam a Deus com a boca, mas o coração deles estava longe da presença do Senhor. Que você possa entender que é a verdadeira adoração que Deus procura, é o verdadeiro adorador que Deus procura. Eu tenho certeza que Ele vai achar em você, porque Ele continua procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Eu sou o pastor Anderson Luiz, sou da Igreja Batista Casa do Senhor em Jardim Gramacho, Duque de Caxias. Os nossos cultos são às quartas-feiras, 19h30, culto de oração, domingo, escola bíblica dominical, 2 turmas, 9 horas da manhã e às 17h30, no nosso culto de louvor e adoração, às 18h30. Deus te abençoe, fique na paz.